Vamos iniciar a programação Graça e Paz, como nós fazemos, né? Todo início de culto, todo início de programação, vamos orar, vamos falar com Deus em oração, agradecendo ao Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso por este momento, por este tempo que o Senhor nos permite, por esse tempo que o Senhor nos dá, por este tempo que o Senhor coloca à nossa disposição e que nós buscamos usar deste tempo de maneira correta. Não da melhor maneira possível, mas de maneira correta. Te louvamos, Senhor, te agradecemos porque estamos tentando, batalhando mesmo, lutando mesmo, o termo é lutando, para aproveitar o tempo de maneira que te agrade. Somos gratos por isso. Senhor, eu quero pedir por todos aqueles que estão nos ouvindo, nos vendo, por aqueles que num dia qualquer, num momento qualquer, vão nos ver também pelas mídias sociais, que eles possam crescer na graça, no conhecimento do Senhor, e que hoje, Senhor, tudo que vai ser dito aqui seja para a honra, para a glória do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos aquilo que vai ser falado e que isso sirva, Senhor, para tranquilizar os nossos corações nesses dias de tanta tribulação, nesses dias de tantas dificuldades. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos quietos na Tua presença, a estarmos tranquilos na Tua presença. Retira de nós, Senhor, todo o excesso em qualquer área da nossa vida. Ajuda-nos a nos afastarmos, a nos desvencilharmos dos excessos. Senhor, aqueles todos que neste dia estão enfermos, que possam entender exatamente o que vai ser falado hoje. Aqueles que estão desiludidos, desesperados, que possam absorver a mensagem de hoje e colocar no Deus eterno e todo-poderoso toda a sua esperança. Ajuda-nos, ó Pai querido, fala conosco. Livra-nos, Senhor, do mal. Principalmente, livra-nos, Senhor, da mentira. Esta é a oração que eu faço, com louvor, com honra e com glórias a Ti, no nome do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Amém. Irmão, irmã, você está me ouvindo, você está me vendo hoje, num outro dia qualquer. Olha, se você puder nos ajudar financeiramente, qualquer tipo de ajuda, qualquer valor, nos é importante, irmãos. Isso daqui não é de graça, né? Eu tento fazê-lo de graça, mas eu tenho gastos, né? Para transmitir tem que ser uma internet forte, senão não consigo transmitir. Isso custa dinheiro, irmãos, né? Para transmitir não é só internet, tem que ter um programa específico. Isso custa dinheiro. Enfim, irmãos, eu preciso da ajuda financeira de vocês.
Se vocês puderem me ajudar, qualquer valor ajuda, né? Eu vou ficar muito agradecido e vocês estarão me ajudando e estarão ajudando a que o Evangelho seja proclamado, tá? Mas não deixe de me ajudar em oração também, porque nós sofremos ataques todos os dias e nós precisamos da ajuda daqueles que, de uma forma ou de outra, se alimentam através desta programação. Muita gente só nos acompanha à noite, né, pelo Facebook, vai lá, pelo YouTube, enfim, nos ajude em oração e se você puder, é você que sabe se você pode ou não, nos ajude também financeiramente, sua ajuda será sempre extremamente bem-vinda. Irmãos, irmãs, curiosos, críticos, vamos abrir a Bíblia. Isaías, Velho Testamento, capítulo 45, versículo de número 1. Isaías 45, 1. Vou usar o Antigo Testamento para mostrar algo que Deus pode fazer, né? Algo que está ao alcance de Deus exclusivamente, fazer ou não. É Deus que decide se Ele vai ou não fazer, como Ele vai fazer, né? Nós não decidimos, nós não podemos ensinar a Deus. Olha, Senhor Deus, faça desse jeito. Como a gente ouve às vezes, em algumas orações, né, as pessoas dizendo, eu quero que você analise agora. Eu estou falando, você faz análise. Senhor, manda os seus anjos. Deus sabe como é que Ele vai fazer aquilo que você está pedindo. Aliás, Ele sabe se Ele deve ou não fazer. Isso é de Deus. Agora, a gente dizer que Ele deve fazer e ainda mandar anjo, e se Ele quiser fazer de uma outra forma? Quem somos nós, né, para direcionar Deus? Pensa nisso, para você ver. Quantos absurdos existem, quantos absurdos as pessoas falam, e se a gente falava, a gente já deixou de falar, não é? Porque já entendeu que não está correto falar. Como é que eu vou ensinar Deus? Como é que eu vou conduzir como é que Deus deve fazer as coisas? Vamos abrir a Bíblia, você vai entender hoje coisas maravilhosas. Isaías 45, 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Olha, vamos entender várias coisas aqui, é importante a gente entender isso. Você já ouviu falar de Ciro? Ciro não era temente a Deus. Não. Ciro não tinha nenhum temor a Deus.
muito antes de Ciro ser o libertador de Israel, Isaías trouxe esta profecia. O Senhor Deus usou Ciro, um infiel, para libertar Israel. E chamou Ciro de meu ungido. Né? Assim diz o Senhor, ao seu ungido. É Ciro. Ungido aqui é usado como o rei redentor. Deus chamou a Ciro de ungido. Redentor no sentido de ser separado pela providência de Deus para os propósitos de Deus. Ciro não era adorador de Deus, não era. E Deus usa Ciro como um pastor de Israel. Você vai achar isso que eu acabei de falar no capítulo 44, no versículo 28 de Isaías. Deus usou Ciro como o juiz sobre nações. Por que eu estou falando tudo isso? Por que eu estou contando da história de Israel? Eu gosto sempre de dizer isso, né? Para que as pessoas entendam. Quando a criança vai para a escola, né? 7 anos, 8, 9, 10, 11, vai por aí. O que ele aprende na escola aqui? Ou o que ele deveria aprender, né? Português, matemática, ciências, história, não é? O que a criança aprende na história? Primeiro começa a aprender a história do Brasil. Né? Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Não é? Quem escreveu a primeira carta ao rei de Portugal, falando da nova terra? Enfim, é isso que a criança aprende. Lá em Israel, as crianças, quando vão para a escola, é um ensino totalmente diferente. Mas eles aprendem, além de hebraico, além de matemática, ciências, eles aprendem história. Que história eles aprendem? A história de Israel. O que as crianças hebraicas aprendem, né, na disciplina história? Isso que está aqui no Velho Testamento. Isso é a história de Israel. Isso faz parte dos livros da história de Israel. E isso que eu acabei de ler aqui sobre Ciro, também é o que as crianças hebraicas, os judeuzinhos, aprendem lá em Israel, na escola. Ciro foi um dos libertadores de Israel. Assim como nós tivemos aqui no Brasil, né? Revoluções, guerras no Sul, no Nordeste. Lá houveram situações, guardadas as devidas proporções, semelhantes.
Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu quero que você entenda e que você, além de entender, eu quero que você viva que Deus é o Senhor da criação. E Deus também é o Senhor da história. Não somos nós que conduzimos a história. A história é conduzida por Deus. É claro que se eu for falar isso para estudiosos que não sejam da área bíblica, eles não vão concordar comigo. Se eu for falar para um professor de ciências sociais, um historiador, ele não vai concordar comigo. Mas a história da humanidade já está aqui, descrita, já está escrita, profetizada no livro do Apocalipse. A história é esta daqui. É o passado, é o presente e é o segundo seguinte, aqui no livro do Apocalipse. Assim como Deus é o Senhor da criação, Deus criou tudo. Absolutamente tudo. E esta é uma das grandes teses, não faz parte das 90, colocadas lá na porta da igreja, mas é uma das grandes teses da reforma, que Deus é o Senhor de tudo. Deus é o Senhor da criação e Ele é o Senhor da história. É Deus, não é você, não sou eu, não é o partido político, não é o presidente da Câmara, nem o presidente do Brasil, nem o Trump. É Deus. Talvez seja difícil para você entender isso. Exatamente por isso que eu quis ler Isaías 45:1. Deus pegou um sujeito que tinha pretensões conquistadoras e transformou este sujeito num grande instrumento para ele. Então, quando o menininho judeu está lá na escola aprendendo, nós vamos aprender aqui sobre José Bonifácio, Lá ele vai aprender também sobre Ciro. Porque Deus conduz a história. E Ele já conduziu muitas vezes a história de maneira diferente do que as pessoas esperavam. Tem muita gente esperando que a história seja da forma que ela imagina, ou da forma que ela quer. E eu estou me referindo especificamente ao Brasil. Especificamente ao Brasil. Mas é Deus que comanda a história. Tem coisas que talvez a gente não entenda. Assim como aconteceu lá com Israel, na época mencionada aqui por Isaías. Você acha que o povo não teve dificuldade em compreender que Deus iria usar, ou já estava usando, um gentil, um rei gentil chamado Sírio, um sujeito da Pérsia, para levar de volta Israel para casa, porque Israel estava no exílio, e além de levar de volta para casa, o rei persa Ciro
ainda reergue o templo em Jerusalém. Você acha que o povo entendeu isso facilmente? Claro, como muitas vezes nós não entendemos determinadas coisas. Por que acontece assim? Por que não acontece diferente? Por que Deus permitiu isso, aquilo outro? Ah, Deus é mau. Olha, Deus, nada. Dizer que Deus é mau é uma das maiores ignorâncias que o ser humano pode assumir. Porque ninguém é mau ou bom porque nós não entendemos alguma coisa. Então, eu estou dizendo tudo isso e estou falando assim para você. Talvez você que está aí me ouvindo, me vendo, esteja passando ou está passando por coisas terríveis na sua vida que você nunca imaginou passar. Aí você olha dos lados assim e você fala, mas tá todo mundo, parece que está todo mundo bem, só eu que estou no buraco. Está todo mundo empregado, só eu que estou desempregado. Eu não sei quem arrumou emprego e eu não arrumo. Talvez você não esteja entendendo, mas Deus tem liberdade para fazer o que Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer e com quem Ele quiser. Você goste ou não, você aprove ou não, isso é problema seu. Deus pode até, e Isaías 45 é uma prova concreta, porque isso aconteceu, porque isso é história. Na minha época de colégio existia 2 tipos de história, eu sempre falo isso. Hoje não, hoje parece-me que não é mais assim, mas era. A história com H era a história verdadeira, real. E a história com E era histórias, fantasias, né? Conto de fadas. Isso aqui, então, me reportando lá, quando eu comecei a estudar, e não parei até hoje, isso aqui é história com H. Deus pode pegar pessoas que você não imagina e colocar a serviço dele. Porque Ele é Deus sobre a criação. E Ele é Deus sobre a história. Quando eu digo história, eu estou dizendo os acontecimentos, irmão. Irmã, Deus pode fazer qualquer coisa. Você concorde ou não. Você aprove ou não. Aliás, quem somos nós para concordar, aprovar ou não as coisas de Deus? Qual a nossa capacidade frente à infinita sabedoria do nosso Senhor? Então, o que eu quero dizer assim, no frigir dos ovos, é que as pessoas creiam em Deus ou não, as suas vidas estão nas mãos dele. Estão nas mãos dele no sentido de que Deus pode usar aquela pessoa para beneficiar você ou para punir você. Porque tudo, absolutamente tudo, passa pelas mãos de Deus. Aí você pode estar, mas então Deus permite o estupro? Olha,
estupro sempre existiu. Sempre. Se você for ver a história, você vai ver que sempre existiu. Não em números alarmantes como nos dias de hoje, mas também as pessoas nunca se expuseram como nos dias de hoje. Se você for estudar a história, você vai ver que o sexo feminino nunca esteve tão exposto, tão à mostra, como está hoje. O estupro não é culpa das mulheres, ou culpa disso ou daquilo. O estupro é falta de controle. A pornografia sempre existiu. Tanto é que a palavra vem lá de trás, de porneia. Essa palavra é antiga. Mas nunca esteve tão em alta como está hoje. O abuso de crianças sempre existiu. Mas nunca da maneira como está hoje. Porque hoje está tudo muito exposto. Hoje está tudo muito fácil. Então não é que Deus permite. É que o homem se entrega a tudo facilmente hoje. Eu não estou culpando mulheres por estupro, não é isso. Mas as mulheres hoje perderam a noção de pudor. Ou você discorda de mim? Eu ontem estava vendo assim, chega uma hora, né, que eu estou relaxado, eu fico passando pelos canais, o que tem para assistir? Normalmente não tem nada, né? Então vamos estudar, né? Mas é só quando aparece uma mulher na televisão, você vai me perdoar eu usar essa palavra tão vulgar. Mas quando aparece uma mulher na televisão, é mostrando a bunda. Hoje, a cantora, que não mostrar a bunda, não faz sucesso. Então a televisão virou um lugar de mulher mostrando a bunda e homossexual se exibindo. Aí encontra pessoas que veem esse tipo de coisa e acham que isso é assim mesmo. Pessoas que começam a achar que a homossexualidade é comum. Sempre existiu homossexualidade? Claro que sempre existiu. Só a história conta isso. Mas sempre foi algo sem exibicionismo. Hoje não. Hoje a homossexualidade é exibicionista. Ela afronta. Você não pode ser contra um homossexual, mas ele pode afrontar você. E você tem que, fica quieto. Então não é que Deus permite. É que o homem afronta ao próprio Deus. Você acha que uma mulher dançando, balançando o rabo, vamos, né? Não afronta a Deus?
Você acha que um homossexual, num exibicionismo, não afronta a Deus? Um pecado leva a outro. Um abismo chama outro abismo. Aí vem a pedofilia, o estupro, e vai por aí afora. Então não é que Deus permite, é que o homem afronta o próprio homem e quer afrontar a Deus. Mas Deus tem um controle. Você acha que a humanidade está pegando Deus desprevenido? Passa pela sua cabeça que a humanidade pega Deus desprevenido. Deus tem controle, isso tudo faz parte da história. Isto tudo faz parte deste caminho que a humanidade tem que trilhar para o Apocalipse. Faz parte. Pessoas vão sofrer, claro. E é interessante que as pessoas que fazem isso que eu estou falando, e que você pode ter pensado, mas então Deus permite, muitas delas caem na tentação de dizer, graças a Deus eu estou fazendo isso, aquilo outro. Como se Deus aprovasse aquilo. Sabe por que as pessoas agradecem a Deus? Porque elas não compreendem que existe um Deus onipotente e que Deus é dono da história. A história é de Deus. A história não é do homem. Porque Deus tem cada vida nas suas mãos. E Ele usa essas vidas do jeito que Ele quer. Você pode dizer, mas peraí, mas então... Não, Ele é Deus. Foi Ele que deu a vida. É Ele que vai tirar. É Ele que dá alegria, é Ele que dá o sofrimento. Talvez você tenha imaginado o fim de alguma coisa de um modo diferente do que realmente aconteceu. Talvez você estivesse enfermo e orou por cura. Mesmo assim não foi curado. Talvez você estivesse ou esteja com um problema muito sério na sua vida e orou para Deus resolver e mesmo assim isso não foi resolvido. Talvez você esteja desempregado e orou para Deus te dar um trabalho, um emprego para você poder se sustentar, para você ter o direito mínimo do ser humano, que é ser um cidadão. E Deus não tomou atitude nenhuma. Sabe por quê? Não é que Deus não tomou atitude nenhuma, é que é difícil da nossa mente compreender as decisões de Deus. Deus não vai fazer aquilo que a gente entende, que a gente precise. Deus faz aquilo que é necessário para nós. Ah, pai, peraí, agora você endoidou, agora você está falando contra. Não, não estou falando, estou na mesma linha. Mas como que alguém continuar doente é necessário? Deus sabe. Não, peraí. Ficar doente é necessário e ficar desempregado é necessário? Deus sabe. Talvez você esteja dizendo, eu já falei isso várias vezes. Talvez você esteja desempregado porque Deus está lhe dando a oportunidade
Isso é com você agora. Estou só trazendo um alerta. Você aceita se você quiser. Talvez você esteja desempregado, meu irmão, minha irmã, porque você nunca buscou aprender a fazer nada. Você nunca se especializou em nada. E Deus está te dando tempo para você cair na real, mas você não quer ver. Você quer que Deus faça aparecer para você um emprego do nada. Você quer ser diretor da Siemens, mas você mal sabe escrever seu nome. Deus está te dando tempo para você melhorar. Talvez você esteja com uma enfermidade. Orou, não foi curado. Talvez Deus esteja buscando que você tenha tempo e condição para o silêncio, para a reflexão, coisa que você talvez nunca tenha feito na sua vida. Talvez Deus não tenha, talvez, eu não estou afirmando, porque cada caso é um caso. Eu estou colocando coisas para você pensar. Porque tem gente que detesta pensar. Pensar não dói. Nós estamos tão desacostumados a pensar que quando a gente pensa muito, dói a cabeça, não é verdade? Ah, hoje eu estou com a cabeça doendo, eu pensei o dia inteiro. Mas não é para doer. Talvez Deus esteja te dando um tempo para você analisar. Talvez você precise de humildade. Talvez você precise se aproximar mais de Deus. Algumas situações que a princípio podem parecer obscuras, depois que elas passam e numa retrospectiva, a gente vê que e reconhece essas situações como verdadeiras bênçãos nas nossas vidas. Por causa disso que a gente não deve reclamar. Porque normalmente a gente só vai entender as grandezas de Deus na retrospectiva. No momento que nós estamos passando, a gente não quer entender. A gente não quer aceitar. Só depois que passa muito tempo que a gente começa a lembrar e fala: oh meu Deus, que bom que o Senhor não me deu aquele negócio que eu achei que era tão bom. Se eu tivesse me dado, hoje eu não estaria aqui. Como eu faço isso? Quantas e quantas vezes eu digo: oh Senhor, eu sou muito agradecido por aquilo outro, que o Senhor não me deu. Porque se eu tivesse conseguido aquilo, hoje eu não estaria aqui. Hoje eu seria, quem sabe, o quê? Não estou falando de coisas boas, não estou falando de coisas ruins. Obrigado, Senhor, porque teve um tempo que aquilo acabou, e aquilo tinha que acabar mesmo, porque se aquilo não acabasse, por mais que eu tenha sofrido na época, hoje eu não estaria aqui. E estar aqui é infinitamente melhor do que estar naquela condição que eu estava. Mas isso é em retrospectiva. No momento eu não sentia, no momento eu não via. Deus é o Senhor da história. Não pense que o mundo está ao léu, não. Existe um ditado que diz assim: ao Deus dará, né? Ah, aquela pessoa tal, Deus dará. Que coisa melhor do que está. Ao Deus dará quer dizer, esperando que Deus dê. Está nas mãos de Deus. Tem coisa melhor, mais tremenda, mais maravilhosa do que estar nas mãos de Deus.
Quando a gente está nas mãos de Deus, a gente não tem orgulho nenhum, arrogância nenhuma. A nossa humildade está afloradíssima, porque estamos nas mãos de Deus, não podemos fazer mais nada. Ou Deus faz, ou Deus não faz. E quando Deus não faz também, a vontade foi cumprida. Porque Deus é o dono da história. Não pense que o dono da história foi Napoleão, não. Napoleão fez o que fez porque Deus assim o permitiu. Porque ele fazia parte da história. Porque estava dentro dos planos de Deus, senão não faria, não. O Império Mongol, porque Deus permitiu, senão também não faria. Nós estamos vivendo neste país, na América Latina, no mundo, momentos preparatórios para algo extremamente pior. Falei isso ontem. Porque tudo isso faz parte da história. Porque Deus tem o controle de tudo, porque Ele é dono da história. Ele é o Senhor da criação e Ele é o Senhor da história. Goste você, aceite você ou não, concorde você ou não. Eu quero dizer para você nesta manhã de terça-feira que você creia em Deus ou não, a sua vida está na mão de Deus. Você não é senhor de nada. Às vezes eu vou no exagero, né? E eu gosto às vezes de exagerar. A gente não é senhor nem de controlar uma dor de barriga. Quanto mais de controlar a história, a vida, o mundo. Deus querido, Deus todo-poderoso, Pai amado, nós agradecemos o Senhor porque hoje o Senhor nos ajudou a entendermos o óbvio, né? Que o Senhor é o Senhor da história. O Senhor é Senhor de todas as coisas. Tu és o Senhor. As pessoas creiam ou não no Senhor, o Senhor tem controle sobre elas. O Senhor tem controle sobre tudo. A própria palavra diz que os cabelos da nossa cabeça estão contados. A palavra do Senhor diz que uma folha de uma árvore, lá na África, ela não cai se o Senhor não quiser que ela caia. Olha que clareza. O Senhor é Senhor de tudo. Isso nos recheia de paz, de harmonia e de esperança, porque sabemos que nada acontece por acaso. Deus não é pego de surpresa e depois tem que sair correndo atrás para arrumar. Não, de jeito nenhum. Ele é Senhor, Ele é soberano. Louvado sejas, ó Todo-Poderoso. Nós te agradecemos e aquietamos nossos corações na tua santíssima presença. Livra-nos, ó Pai querido, do mal, principalmente da mentira. Esta é minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.